Quando você ouve alguém falar sobre falhar a realidade, a primeira reação costuma ser rir, achar que é só mais uma dessas gírias da internet que surgem do nada e desaparecem na mesma velocidade. Mas existe um motivo pelo qual tanta gente tem medo até de mencionar The Backrooms em voz alta. Por quê? Para quem já sentiu aquela sensação súbita de deslocamento, como se o corpo fosse tragado por um segundo para algum lugar entre o sonho e a vigília, a ideia de que é possível atravessar acidentalmente as frestas da realidade não parece tão absurda assim. A história que eu vou te contar começa com um desses episódios. Eu estava sozinho no meu quarto, editando um vídeo tarde da noite, quando a tela congelou por um instante e o som do computador virou um chiado grave, tão forte que senti vibrar dentro do peito. Pensei que tivesse sido só um travamento, mas, quando levantei para desconectar o cabo da tomada, minhas pernas simplesmente cederam. Como se o chão tivesse escorregado um pouco para longe, criando uma queda invisível sob meus pés. Não cheguei a desmaiar, mas o mundo ao meu redor se distorceu como se alguém tivesse puxado a imagem para dentro, como um zoom abrupto. Quando meus olhos se ajustaram, percebi que não estava mais no meu quarto. O carpete era amarelo, manchado e tinha um cheiro úmido, azedo, quase como um mofo antigo misturado com algo agridoce. As paredes eram todas do mesmo tom pálido, amarelado, gastas pelo tempo, e a luz fluorescente acima da minha cabeça zumbia em uma frequência que parecia penetrar meu crânio. Era um zumbido interminável, hipnótico, como se centenas de lâmpadas vibrassem ao mesmo tempo, criando um som que eu sentia mais com o corpo do que com os ouvidos. Aquele som parecia vivo. Foi então que eu percebi que estava em pé no meio de um corredor que se estendia por todos os lados, sem portas, janelas ou marcos arquitetônicos, apenas divisórias frias, repetidas, formando ângulos impossíveis que tornavam qualquer orientação inútil. Eu tentei andar para frente, mas a sensação de que algo observava meus passos era tão sufocante que cada movimento parecia errado, intruso. E, por mais que cada corredor parecesse igual ao anterior, eu tinha certeza absoluta de que estava sendo conduzido, empurrado para algum lugar específico, como se o próprio ambiente reagisse ao meu medo, moldando seus caminhos conforme meu desespero crescia. Se essa sensação já está te deixando desconfortável, imagine o que vem a seguir. Curta o vídeo, se inscreva e ative o sininho. Histórias como essa chegam todos os dias e você não vai querer ficar de fora do próximo mergulho no desconhecido. A partir do momento em que dei meus primeiros passos naquele labirinto amarelado, percebi que aquele lugar parecia ter um comportamento próprio, como se estivesse vivo, ou pior, consciente. Cada canto parecia mais estreito que o anterior, mesmo que visualmente as dimensões não mudassem. Era como caminhar dentro de um sonho febril, onde nada exatamente ameaça você, mas tudo parece potencialmente hostil. O carpete úmido deixava marcas escuras onde eu passava, como se absorvesse o calor dos meus pés. E o cheiro de mofo parecia ficar mais intenso quanto mais eu avançava, como um aviso de que eu estava indo para o lado errado. O pior, porém, eram os sons. Às vezes eu achava ouvir passos leves atrás de mim, mas quando parava, tudo voltava ao silêncio artificial, quebrado apenas pelo zumbido insistente das lâmpadas. Outras vezes escutava algo como o arrastar seco de alguma coisa no carpete, mas nunca conseguia distinguir a direção exata. O eco ali dentro era estranho, borrado, como se o som se perdesse em camadas de profundidade que não deveriam existir. As paredes também pareciam vibrar. Não era algo visível, mas era possível sentir uma espécie de pulsação suave, quase imperceptível, como se fosse possível ouvir o próprio ambiente respirando se você prestasse atenção o suficiente. Acontece que,
Quanto mais tempo eu caminhava, mais claro ficava que a estrutura daquele lugar não era estática. Eu podia jurar que algumas paredes mudavam de posição quando eu desviava o olhar. Corredores que antes levavam um vazio interminável de repente se fechavam, empurrando meu caminho para um lado específico. Em certo momento, vi uma sombra se mover rápido demais atrás de uma das quinas. Não humana, não reconhecível, apenas uma forma alongada, como se fosse feita da própria luz distorcida das lâmpadas. Eu tentei me convencer de que era apenas uma ilusão, causada pela exaustão, mas a forma reapareceu outras 3 vezes, sempre observando, sempre à distância. Eu nunca escutava passos, nunca escutava respiração, só via aquele contorno escuro deslizando pelas bordas da realidade, como se estivesse esperando o momento exato em que eu parasse de andar para finalmente se aproximar. Foi nessa hora que percebi, naquele lugar, ficar parado era a pior coisa que alguém poderia fazer. Porque, diferente dos monstros tradicionais, aquela presença não precisava correr. Ela só precisava esperar a sua vontade de continuar se mover desaparecer. E quanto mais tempo eu passava ali dentro, mais aquela vontade parecia escorrer de mim, como se o próprio ambiente estivesse drenando minha energia, minha consciência, minha noção de quem eu era antes de chegar ali. O lugar queria que eu esquecesse, e estava conseguindo. A primeira coisa que percebi quando continuei caminhando por aquela extensão infinita de corredores amarelados foi que meu corpo já não parecia exatamente meu. Os músculos respondiam com atraso, a respiração parecia presa atrás da garganta, e quanto mais eu avançava, mais difícil ficava lembrar detalhes básicos da minha própria vida. O nome da rua onde eu morava, o cheiro do café que eu tomava todas as manhãs, até mesmo a textura do meu próprio quarto. Era como se o lugar estivesse apagando minha história pouco a pouco, substituindo minhas memórias por aquele padrão repetitivo de carpete úmido, paredes amareladas e lâmpadas zumbindo. O som das lâmpadas, aliás, havia mudado. Já não era apenas um zumbido constante. Agora tinha pequenas variações, como se alguém estivesse mexendo na voltagem, aumentando e diminuindo a intensidade de forma rítmica, quase calculada. Eu comecei a perceber que esse ritmo parecia responder à minha presença. Quando eu respirava mais rápido, ele aumentava. Quando eu tentava me acalmar, ele diminuía. Era como se aquele espaço estivesse sincronizando minha mente ao dele. Quanto mais eu observava, mais óbvio ficava que eu não estava só. A sombra que deslizou pelas paredes antes aparecia agora com maior frequência, mas nunca totalmente. Era sempre vista por um ângulo periférico, como se tivesse plena consciência de que ser vista frontalmente seria dar a mim uma vantagem que ela não queria me conceder. Em certo momento, quando virei um corredor que parecia familiar demais, ouvi o que poderia ser descrito como o som de algo respirando, mas não uma respiração humana. Era como se alguém estivesse arrastando o ar por uma superfície irregular, criando um ruído seco, predatório, que se aproximava e recuava numa cadência quase hipnótica. Aquilo fez minhas mãos tremerem. E foi nesse estado que notei algo novo. Marcas no carpete. Não eram pegadas, eram arranhões longos, paralelos, como se algo tivesse sido puxado com violência por aquele corredor. Os fios do carpete estavam rasgados, como se alguma coisa com extremidades afiadas tivesse sido arrastada repetidamente pelo mesmo caminho, deixando uma trilha que serpenteava de um corredor para o outro. Decidi seguir as marcas, não porque queria, mas porque tinha a sensação angustiante de que se permanecesse onde estava, aquilo que respirava nas sombras acabaria se aproximando rápido demais. Conforme eu segui os arranhões, a estrutura do lugar começou a mudar de novo. O cheiro de mofo foi substituído por um aroma químico, agressivo, como álcool industrial. A iluminação, antes uniforme, começou a falhar, produzindo estalos e pequenas explosões de luz branca que iluminavam apenas partes dos corredores. E a cada lampejo eu via algo no final dos corredores. Não uma figura completa, mas um contorno retorcido, como se fosse composto pelas próprias dobras do espaço.
A coisa se movia lentamente, mas o suficiente para que eu percebesse que estava encurtando a distância entre nós. Era como se tivesse decidido naquele exato momento que eu já havia caminhado bastante sem ser confrontado. Então, o corredor à minha frente pareceu desabar em silêncio. Não fisicamente, mas visualmente. As paredes se expandiram e se contraíram num movimento líquido, como se fossem feitas de um tecido elástico distorcido por algum campo invisível. A luz falhou de vez por alguns segundos, e nesse instante de escuridão total, senti a presença parada atrás de mim. Não ouvi passos, não ouvi respiração, mas senti o ar mudar, como se uma massa enorme tivesse tomado forma onde antes havia apenas vazio. Quando a luz voltou, mesmo fraca, o corredor estava diferente. E pela primeira vez percebi que talvez eu já tivesse passado do ponto sem retorno. Talvez aquele lugar já tivesse decidido o que faria comigo e estivesse apenas prolongando o inevitável. Continuei andando, porque naquele ambiente, recuar parecia impossível. Era como se os corredores atrás de mim se estreitassem assim que eu passava, removendo qualquer chance de voltar. O carpete, que antes parecia apenas úmido, agora estava encharcado, soltando um som esponjoso a cada passo, como se meus pés estivessem pisando sobre alguma coisa viva que absorvia o peso do meu corpo. Eu podia sentir o líquido se infiltrando na sola dos meus tênis, subindo pelas meias, grudando na pele. O cheiro, antes parecido com um mofo, agora tinha algo metálico, quase como sangue seco misturado com água parada. Foi quando percebi que as marcas no carpete haviam se transformado. Antes, eram arranhões linearmente distribuídos. Agora, eram sulcos profundos, como se algo tivesse passado arrastando não apenas unhas, mas o próprio corpo, escorregando pelo corredor de forma desesperada. A trilha parecia recente. E isso significava que aquilo que a fez estava perto, muito perto. O zumbido das lâmpadas voltou a mudar de ritmo, agora mais grave, vibrando em ondas que faziam o ar parecer denso, pesado. A cada passo que eu dava, o som pulsava mais forte, como um batimento cardíaco invertido. Não o meu, mas o de algo que parecia querer se comunicar, ou me alertar, ou me atrair. O padrão do papel de parede começou a se alterar também. Pequenas bolhas surgiam na superfície, inchando de forma lenta, como se o material estivesse fermentando por dentro. Algumas dessas bolhas estouravam, liberando um cheiro ácido, quase como amônia, que queimava meus olhos. Foi então que, numa dessas explosões de luz fluorescente, finalmente vi algo mais nitidamente. Não era humano. Não era animal. Era como se uma parte da própria parede tivesse se destacado e ganhado forma, se movendo de maneira irregular, como uma silhueta composta por pedaços desalinhados de sombra e luz. A coisa parecia feita de ângulos impossíveis, sempre mudando de forma, como se estivesse tentando se adaptar ao ambiente ou à minha própria percepção. Cada vez que piscava, ela parecia mais próxima, e mesmo sem olhos, eu sabia que ela estava olhando direto para mim. Tentei correr, mas meu corpo reagiu tarde demais. O corredor à frente se esticou, se alongou como um elástico gigante, tornando impossível alcançar o final. Eu corria e corria, mas os pontos de referência permaneciam no mesmo lugar, como se aquele espaço estivesse brincando comigo, testando meus limites físicos e mentais. Atrás de mim a coisa começou a produzir um som. Não um rugido, não um grito, mas algo semelhante a um sussurro amplificado, um murmúrio denso que parecia ecoar dentro da minha cabeça. Era uma série de palavras que eu não conseguia entender, como se fossem pronunciadas em uma língua que existia antes da própria linguagem. A pressão na minha mente aumentou tanto que senti minhas pernas falhando novamente. E pela primeira vez desde que cheguei ali, senti que o lugar estava me puxando. Não fisicamente, mas psicologicamente, como se estivesse desfazendo quem eu era, camada por camada, até que eu me tornasse apenas mais um eco dentro daquele labirinto infinito.
foi quando a luz apagou completamente e eu soube que o que vinha a seguir não era mais uma ilusão. A coisa finalmente havia decidido se mostrar e eu não tinha mais para onde correr. Quando a luz desapareceu por completo, não sobrou nada além do som. Aquele murmúrio distorcido, grave, que parecia se formar dentro da minha cabeça e, ao mesmo tempo, ressoar nos corredores infinitos ao meu redor. O escuro nas backrooms não é como o escuro do mundo real. Lá, a ausência de luz tem textura, peso, densidade. Era como se o breu estivesse colado na minha pele, como uma substância oleosa que se moldava aos meus contornos, apagando a fronteira entre meu corpo e o ambiente. Eu tentava abrir os olhos, mas a sensação era a mesma de estar com eles cerrados. Tentava respirar fundo, mas o ar parecia imóvel, estagnado, como se tivesse perdido a capacidade de circular. Foi nesse momento que senti algo tocar minha nuca. Não era uma mão, nem algo sólido, era uma pressão suave, quase imperceptível, como se o próprio escuro estivesse me apalpando, tentando reconhecer meus limites. A sensação subiu lentamente pela minha coluna e, conforme subia, o murmúrio dentro da minha cabeça ficava mais claro. Não palavras completas, mas fragmentos, sílabas que vibravam de modo estranho, como se fossem eco de um idioma esquecido. Quando finalmente esse toque alcançou a parte de trás do meu crânio, vi flashes de luz, não luz real, mas memórias distorcidas, embaralhadas, como se alguém folheasse minha vida rapidamente, tentando encontrar algo específico. Vi meu quarto, minha infância, a primeira vez que senti medo do escuro, uma briga antiga que achei ter esquecido, o rosto de pessoas que já morreram, tudo misturado, como se fosse parte de um filme mal emendado. E entre cada imagem surgia aquele corredor amarelo, aquele carpete úmido, aquela presença. Era como se o lugar estivesse se inserindo dentro das minhas memórias, ocupando os espaços vazios, colonizando os momentos mais vulneráveis da minha vida. Quando a luz apagou completamente, eu soube que o que vinha a seguir não era mais uma ilusão. A coisa finalmente havia decidido se mostrar, e eu não tinha mais para onde correr. A luz desapareceu por completo. Não sobrou nada além do som, aquele murmúrio distorcido, grave, que parecia se formar dentro da minha cabeça e, ao mesmo tempo, ressoar nos corredores infinitos ao meu redor. O escuro nas backrooms não é como o escuro do mundo real. Lá, a ausência de luz tem textura, peso, densidade. Eram como se o breu estivesse colado na minha pele, como uma substância oleosa que se moldava aos meus contornos, apagando a fronteira entre meu corpo e o ambiente. Eu tentava abrir os olhos, mas a sensação era a mesma de estar com eles cerrados. Tentava respirar fundo, mas o ar parecia imóvel, estagnado, como se tivesse perdido a capacidade de circular. Foi nesse momento que senti algo tocar minha nuca. Não era uma mão, nem algo sólido. Era uma pressão suave, quase imperceptível, como se o próprio escuro estivesse me apalpando, tentando reconhecer meus limites. A sensação subiu lentamente pela minha coluna e, conforme subia, o murmúrio dentro da minha cabeça ficava mais claro. Não palavras completas, mas fragmentos, sílabas que vibravam de modo estranho, como se fossem eco de um idioma esquecido. Quando finalmente esse toque alcançou a parte de trás do meu crânio, vi flashes de luz. Não luz real, mas memórias distorcidas, embaralhadas, como se alguém folheasse minha vida rapidamente, tentando encontrar algo específico. Vi meu quarto, minha infância, a primeira vez que senti medo do escuro, uma briga antiga que achei ter esquecido, o rosto de pessoas que já morreram. Tudo misturado, como se fosse parte de um filme mal emendado. E entre cada imagem surgia aquele corredor amarelo, aquele carpete úmido, aquela presença. Era como se o lugar
estivesse se inserindo dentro das minhas memórias, ocupando os espaços vazios, colonizando os momentos mais vulneráveis da minha vida. Quando a luz voltou, não foi gradual. Ela explodiu em um clarão branco, tão forte que quase me derrubou. E por um segundo pensei que tinha escapado da escuridão, até perceber que eu não estava mais no mesmo ponto. Agora o corredor diante de mim era muito mais estreito, quase claustrofóbico, e as paredes estavam cobertas de marcas profundas, como se unhas não humanas, não simétricas, tivessem cavado o gesso repetidas vezes. O cheiro ali dentro era diferente, mais ácido, quase como se algo estivesse apodrecendo dentro das paredes. E então, a coisa apareceu, não caminhando, não emergindo de um canto. Ela simplesmente se formou, como se a luz falha tivesse projetado uma sombra que, ao tocar o chão, decidiu se transformar em corpo. Era impossível fixar os olhos por muito tempo. Cada vez que eu tentava, minha visão desfocava, embaralhava, distorcia. Mas havia uma característica impossível de ignorar. Aquilo não tinha forma única. Era como se estivesse sempre se ajustando, sempre mudando, sempre se moldando ao meu medo mais imediato. Quando dei um passo atrás, a criatura replicou meu movimento, mas ao contrário, avançando um pouco mais por cada recuo que eu dava. Era um jogo silencioso, onde a presa e o predador já sabiam seus papéis. E o pior, eu sentia que, ao longo de todo aquele tempo naquele labirinto amarelo, eu já estava sendo preparado para este encontro, como se tudo, Os sons, os corredores, o carpete úmido, o zumbido das lâmpadas, fosse apenas um prelúdio para este momento. Um ritual. A entidade deu um passo para frente e o corredor atrás de mim se fechou. Literalmente. Como se a parede tivesse pulsado e se contraído, apagando qualquer chance de fuga. Foi então que a criatura soltou um som. Não um grito, não um rugido, mas algo mais parecido com um estalo profundo, como o som de um osso gigante sendo dobrado do jeito errado. Esse som reverberou pelo corredor e ricocheteou dentro do meu peito, fazendo meu corpo inteiro tremer. A partir desse instante, entendi que não estava diante de um ser que habitava aquele lugar. Eu estava diante do próprio lugar. As backrooms estavam me olhando. A entidade não avançou com violência. Pelo contrário, ela se aproximou de mim com lentidão calculada, como se estivesse saboreando o momento. Seu corpo parecia composto de camadas desreguladas de realidade, como se fosse feito de fragmentos desconectados do próprio ambiente. Às vezes parecia sólida, às vezes se transformava em algo translúcido, vibrando como a imagem de uma TV antiga mal sintonizada. Mas havia um detalhe que me arrepiava mais do que qualquer uma de suas deformidades. Sempre que eu piscava, sua forma mudava, e cada nova forma parecia se aproximar mais da minha silhueta, como se estivesse me imitando, como se estivesse tentando assumir meu lugar. Quando finalmente ela parou a poucos centímetros de mim, senti um frio tão intenso que minhas pernas quase falharam. Não era o tipo de frio que vem do clima, era o tipo de frio que só sentimos quando algo toca o limite mais profundo da consciência. Algo que não deveria existir. Algo que contraria a própria natureza do que entendemos como vivo. A presença se inclinou, aproximando o que parecia ser seu rosto do meu.
Não tinha olhos, mas eu sentia ser observado. Senti minha mente ser puxada para dentro daquela ausência, como se estivesse diante de um abismo que devolvia, não o reflexo do meu corpo, mas o reflexo das minhas vulnerabilidades. E então a coisa sussurrou, não com som, com memória. De repente eu estava vendo meu próprio corpo deitado no chão do meu quarto, imóvel, com a luz do computador brilhando sobre mim. Vi paramédicos entrando, vi alguém chorando na porta, vi meu corpo ser carregado, vi meu rosto sem vida. Foi rápido, foi violento, mas foi claro o suficiente para que eu entendesse o recado. Para o mundo real, eu já estava morto. As backrooms não eram apenas um lugar onde eu havia caído. Era um lugar que havia me tomado. A criatura encostou o que parecia ser sua mão, longos apêndices escuros, semilíquidos, no meu peito. Senti algo puxando não meu ar, mas minha identidade. Meus pensamentos foram despedaçados como vidro frágil, cada fragmento absorvido pela criatura como se fosse alimento. Lutei. Tentei gritar, mas minha voz parecia presa em algum lugar muito distante, como se estivesse chamando através de quilômetros de parede acolchoada. Cada tentativa de falar resultava apenas em um suspiro fraco que se dissolvia no ar pesado daquele corredor interminável. Quando percebi que estava perdendo a noção do meu próprio nome, algo inesperado aconteceu. O corredor atrás da criatura começou a se distorcer, como se fosse uma massa líquida sendo puxada por fios invisíveis. O carpete se retraiu, as paredes tremeram, e então uma passagem se abriu, não uma porta, não um corredor, mas um rasgo na realidade, como um glitch visual tomando forma física. A criatura pareceu incomodada por um instante, se virou lentamente, como se estivesse avaliando a perturbação. E foi nesse exato momento que senti uma força me empurrar em direção àquele rasgo. Não era algo benevolente, não era algo que queria me salvar. Era apenas o próprio fluxo instável das backrooms mudando de direção. Como se o labirinto tivesse decidido realocar sua presa. Antes que a criatura pudesse me alcançar novamente, fui sugado pelo rasgo. Tudo ficou branco. A luz branca não era reconfortante. Era agressiva, intensa, quase dolorosa. A sensação era de estar sendo comprimido e esticado ao mesmo tempo, como se meu corpo estivesse atravessando um espaço que não foi feito para seres físicos. Cada fibra do meu ser parecia se fragmentar e se recompor a cada microsegundo. Quando finalmente caí no chão, sim, caí de verdade, sentindo o impacto seco nas palmas das mãos, percebi que não estava mais no nível 0 das backrooms. O ambiente era completamente diferente. Agora eu estava em um espaço enorme e escuro, iluminado apenas por fileiras de lâmpadas penduradas a vários metros acima da minha cabeça. O chão era de concreto, frio, e ecoava cada passo com um atraso estranho, como se o som demorasse a decidir para onde deveria ir. Ao longe via grandes pilares, como os suportes de um estacionamento gigante, mas todos eles estavam rachados, como se algo enorme tivesse batido neles várias vezes. O silêncio aqui era pior do que o zumbido do nível anterior. Era um silêncio que parecia escutar, um silêncio que parecia medir cada movimento que eu fazia. Foi quando notei algo ainda mais inquietante. Havia objetos ali, objetos do mundo real,
um carrinho de compras abandonado, uma bicicleta infantil com uma rodinha faltando, uma cadeira de escritório quebrada, um sapato masculino sujo, desgastado. Todos esses objetos estavam dispersos pelo chão, como se tivessem sido deixados às pressas, como se pessoas tivessem chegado ali e desaparecido antes de conseguir dar o próximo passo. O ar era mais frio, mais pesado. Cada respiração parecia exigir esforço. E então, ao longe ouvi um som que gelou minha espinha. Um rangido profundo, metálico, seguido por algo arrastando no chão. O som ecoava entre os pilares, ficando mais forte e mais próximo a cada repetição. Não era uma criatura rastejando, não era um ser humano andando, era algo muito maior, algo pesado, algo que não deveria caber nas dimensões daquele espaço. Me escondi atrás de um dos pilares, tentando controlar minha respiração, mas era impossível não perceber que o ar parecia se mover sozinho, como se uma pressão invisível estivesse empurrando a atmosfera em ondas. E então, vi a sombra. Não a criatura do nível anterior, não aquela coisa amorfa que imitava meu corpo. Isso era diferente. A sombra parecia de um humano, mas esticada, projetada de forma impossível, como se o corpo real estivesse a quilômetros de distância e a sombra tivesse vindo sozinha. Ela se movia com passos lentos, mas cada passo fazia o chão tremer, e à medida que se aproximava, percebi que sua altura aumentava, como se estivesse crescendo a cada 2 ou 3 metros. Tentei fechar os olhos, mas o som, aquele arrastar profundo, aquele rangido metálico, ficava mais intenso, mais cruel, como se estivesse sendo direcionado para mim. E de repente, tudo parou. O som, o ar, a sombra, tudo congelou. Até minha respiração pareceu falhar por um segundo. Foi aí que percebi que havia alguém atrás de mim. Ou algo. A mão pousou no meu ombro antes que eu pudesse reagir. Antes que a criatura pudesse me alcançar novamente, fui sugado pelo rasgo e tudo ficou branco. A luz branca não era reconfortante. Era agressiva, intensa, quase dolorosa. A sensação era de estar sendo comprimido e esticado ao mesmo tempo, como se meu corpo estivesse atravessando um espaço que não foi feito para seres físicos. Cada fibra do meu ser parecia se fragmentar e se recompor a cada microsegundo. Quando finalmente caí no chão, sim, caí de verdade, sentindo o impacto seco nas palmas das mãos, percebi que não estava mais no nível 0 das backgrounds. O ambiente era completamente diferente. Agora eu estava em um espaço enorme e escuro, iluminado apenas por fileiras de lâmpadas penduradas a vários metros acima da minha cabeça. O chão era de concreto, frio, e ecoava cada passo com um atraso estranho, como se o som demorasse a decidir para onde deveria ir. Ao longe via grandes pilares, como os suportes de um estacionamento gigante, mas todos eles estavam rachados, como se algo enorme tivesse batido neles várias vezes. O silêncio aqui era pior do que o zumbido do nível anterior. Era um silêncio que parecia escutar, um silêncio que parecia medir cada movimento que eu fazia. Foi quando notei algo ainda mais inquietante. Havia objetos ali, objetos do mundo real. Um carrinho de compras abandonado, uma bicicleta infantil com uma rodinha faltando, uma cadeira de escritório quebrada, um sapato masculino sujo, desgastado. Todos esses objetos estavam dispersos pelo chão, como se tivessem sido deixados às pressas, como se pessoas tivessem chegado ali e desaparecido antes de conseguir dar o próximo passo. O ar era mais frio, mais pesado. Cada respiração parecia exigir esforço. E então, ao longe ouvi um som que gelou minha espinha. Um rangido profundo, metálico, seguido por algo arrastando no chão.
O som ecoava entre os pilares, ficando mais forte e mais próximo a cada repetição. Não era uma criatura rastejando, não era um ser humano andando, era algo muito maior, algo pesado, algo que não deveria caber nas dimensões daquele espaço. Me escondi atrás de um dos pilares, tentando controlar minha respiração, mas era impossível não perceber que o ar parecia se mover sozinho, como se uma pressão invisível estivesse empurrando a atmosfera em ondas. E então, vi a sombra. Não a criatura do nível anterior, não aquela coisa amorfa que imitava meu corpo. Isso era diferente. A sombra parecia de um humano, mas esticada, projetada de forma impossível, como se o corpo real estivesse a quilômetros de distância e a sombra tivesse vindo sozinha. Ela se movia com passos lentos, mas cada passo fazia o chão tremer, e à medida que se aproximava, percebi que sua altura aumentava, como se estivesse crescendo a cada 2 ou 3 metros. Tentei fechar os olhos, mas o som, aquele arrastar profundo, aquele rangido metálico, ficava mais intenso, mais cruel, como se estivesse sendo direcionado para mim. E de repente, tudo parou. O som, o ar, a sombra, tudo congelou. Até minha respiração pareceu falhar por um segundo. Foi aí que percebi que havia alguém atrás de mim. Ou algo. A mão pousou no meu ombro antes que eu pudesse reagir. Quando me virei, esperando encontrar outra criatura, outro monstro, outra distorção viva do espaço, encontrei algo ainda pior. Uma pessoa. Ou pelo menos parecia uma pessoa. Era um homem magro, extremamente pálido, usando roupas comuns, jeans, camiseta, tênis. Mas seu rosto estava completamente apagado. Não como se tivesse sido queimado ou mutilado, mas como se nunca tivesse tido feições. Apenas uma superfície lisa, branca, levemente brilhante sob a luz fraca. Mesmo sem olhos, eu sentia o olhar dele perfurando meu corpo. Mesmo sem boca, eu sentia como se ele estivesse prestes a falar. A figura ergueu o braço lentamente e apontou para trás de mim, como se estivesse indicando algo que eu precisava ver imediatamente. Contra toda a lógica, eu obedeci. E quando olhei na direção em que ele apontava, percebi a verdadeira origem da sombra gigantesca. Não era uma criatura caminhando. Era uma projeção. Uma projeção causada por algo muito maior, muito distante, muito fora do alcance da luz fraca daquele nível. Por um instante, a sombra pareceu ganhar contornos mais definidos, como se tivesse uma cabeça alongada, membros que se arrastavam pelo chão, algo que parecia uma coluna vertebral se estendendo eternamente. A figura atrás de mim tocou meu ombro novamente, desta vez com força, como se estivesse tentando me empurrar para longe, como quem tenta salvar alguém que está parado nos trilhos enquanto o trem se aproxima. E foi exatamente assim que me senti, como se estivesse no caminho de algo que não era apenas perigoso, mas inevitável. O chão tremeu. As lâmpadas oscilaram. O ar vibrou de forma quase dolorosa. A sombra se aproximou rápido demais para qualquer lógica, como se tivesse atravessado quilômetros em menos de 1 segundo. Quando ela alcançou o pilar ao lado, vi o concreto se desfazer em fragmentos, como se tivesse sido corroído instantaneamente. A figura sem rosto me puxou com força desesperada e eu caí no chão com brutalidade, sentindo o impacto subir pela minha coluna. O ruído que se seguiu foi indescritível. Um rugido que não vinha de garganta, de pulmões ou de qualquer estrutura viva, mas de algo que parecia vibrar a própria realidade. Por um segundo, vi o espaço ao meu redor se dobrar, como se fosse uma folha de papel sendo amassada por uma mão invisível.
E nessa dobra, vi outras pessoas, rostos que talvez nunca tenham existido, corpos que pareciam presos em camadas de espaços sobrepostas, como se fossem reflexos de pessoas que chegaram ali antes de mim e nunca encontraram saída. A figura sem rosto me puxou novamente, agora com mais força, e quando a sombra finalmente nos alcançou, tudo ruiu. O chão desabou, a luz se partiu, o ar virou pó. E então, mais uma vez, tudo ficou branco. Quando abri os olhos, estava apagado em algum lugar, talvez um nível que eu nunca deveria ter visto, talvez o último eco da minha consciência tentando se manter. Mas a verdade é que desde o momento em que caí ali pela primeira vez, eu nunca mais consegui acordar no mundo real. Não importa o quanto eu lute, o quanto eu grite, o quanto eu tente lembrar quem eu era, as backrooms continuam mudando, se reorganizando, tentando me encaixar em suas camadas infinitas. Eu não escapei. E se você está ouvindo isso, precisa entender uma coisa. Algumas falhas na realidade não acontecem por acaso. Algumas acontecem porque o outro lado está olhando de volta. E quando isso acontece, alguém sempre é escolhido para ficar no lugar. E naquele dia, fui eu.